Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Gaber aqui, e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje sobre o Houston Rockets, já que eles tomaram uma pancada bem grande antes mesmo de começar a temporada. Estávamos todos com uma expectativa muito grande sobre o Houston Rockets nessa temporada 25-26 e com toda razão, fizeram um off-season sensacional, mantiveram jogadores excelentes, trouxeram nomes de peso e, na minha concepção, eles estariam o time mais pronto, mais apto para tirar a coroa do Oklahoma City Thunder da Conferência Oeste, assim como o Denver Nuggets. Então, o top 3 meus são esses três times. Eu ainda colocando um pouco de fé a mais no Houston Rockets por conta de toda a estrutura que eles montaram para jogadores titulares e reservas, a defesa extremamente competente e forte. Só que tudo isso acabou dando uma chacoalhada, deu uma abalada na estrutura antes da temporada começar por causa dessa notícia. Fred VanVleet rompe o ligamento cruzado anterior e pode ficar de fora da temporada. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê que isso é tão preocupante para o time do Houston Rockets, quais que são as consequências no curto e médio prazo, quais que são as saídas que o time pode encontrar para poder resolver esse problema. Inclusive temos duas, uma melhor do que a outra, para ser bem sincero. E o que acontece se o time também não fizer nada, apenas tocar o barco. É sobre isso que a gente vai conversar aqui agora. E se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho no final do vídeo, deixar um likezão também vai estar fortalecendo muito. Estamos indo para o nosso objetivo de 80 mil inscritos e a sua inscrição é muito bem-vinda. Se você quiser ajudar mais diretamente o canal, comprando uma camiseta de qualidade premium, tecido extremamente gostoso de ficar no corpo, estampas únicas, exclusivas e de quantidade limitada. Primeiro link da descrição, camisetas oversize da minha loja, da loja Trash Talk, a loja oficial do canal, fechou? Agora sem mais enrolação, bora começar o vídeo. O Fred VanVleet, mano, sendo bem sincero pra vocês, ele não é assim o meu armador 01 quando eu penso num cara pra liderar uma equipe. Porém, o Fred VanVleet, mesmo sendo um armador de mais baixa estatura, ele preenche todos os requisitos que o Houston Rockets poderia esperar pra um armador. O cara, ele é ativo defensivamente, ele não é um leque na defesa, ele acaba não sendo o pior jogador em quadra na parte defensiva, ele é muito ativo defensivamente. Inclusive tem uma boa média de roubos de bola com 1,6 por partida, sendo 1,4 em toda a carreira. Ele não é um leque defensivo, ele sempre vai ter ali o seu ponto positivo, diferente de outros armadores de mais baixa estatura que acabam sendo piores que ele defensivamente. Ele entrega uma excelente quantidade de assistências, 5,6, para a quantidade de turnovers que ele comete, 1,5. Inclusive na temporada anterior a essa que acabou de 2025, a de 2024, ele teve uma média de 8,1 assistências no Houston Rockets. Inclusive jogou mais partidas e também ele tinha um pouquinho mais de controle da bola assim por mais tempo na mão dele. Agora com a posição de playmaker, né, a função de armar uma jogada também tá um pouco mais pulverizada no ataque do Houston Rockets, ele vai ter uma quantidade menor de assistências, mas isso é natural. Mas o melhor ponto do Fred VanVleet para o ataque do Houston Rockets é realmente o poderio ofensivo dele de conseguir ser um ball handler, um cara que carrega a bola muito bem, toma boas decisões ofensivas e espaça a quadra. Afinal, ele tem uma média de 37% de aproveitamento para 3 na carreira, contribuiu na temporada passada com 14,1 pontos de média com o time do Houston, e nos playoffs ele foi o melhor arremessador do Houston Rockets, tentando 10 arremessos para 3 por partida da pós-temporada, convertendo um total de 39,1%. Sem falar que suas médias de pontos também subiram para 19,6. Então, com certeza, o maior leque do Houston Rockets na parte ofensiva na temporada passada nos playoffs foi a criação de jogo em meia quadra, por conta que o time não espaça muito legal, não tinha arremessadores competentes para poder espaçar melhor a quadra, o que tornava a vida de quem joga dentro do garrafão mais difícil, apesar que a lineup deles de double bigs, né, de usar dois jogadores grandes para pegar bastante rebote, tava funcionando ok, mas só que ainda assim eles tinham dificuldade na hora de matar a bolinha para 3, e o Fred VanVleet era o único cara, na verdade um dos poucos caras ali que conseguia matar aquela bola e espaçar a quadra legal. Ele com essa lesão tira o melhor tomador de decisões, o melhor armador arremessador e o cara com mais experiência a nível campeão de NBA para uma possível pós-temporada do Houston Rockets. É esse o grande problema que eles enfrentaram agora, e já tem gente arrancando os cabelos desesperado, falando: nossa, acabou pro Houston Rockets, não dá mais, só quero aproveitar o tempo que deixei para trás. Mas calma, que não é bem assim. Existe um mundo que o time do Houston Rockets não precisa fazer nada e ainda continua competitivo? Existe. Os caras têm um dos melhores pivôs playmakers da NBA, Alperen Sengun, né, que estão me corrigindo muito porque estão falando que eu tô falando errado o nome do Sengun, então eu só vou falar Sengun agora. Vocês são chato pra... Alperen Sengun. O Sengun, mano, ele não precisa ser o cara que vai carregar a bola e ser o ball handler pra tomar a primeira decisão de levar a bola até o ataque. Mas assim como o Jokic, ele pode ser o cara que já está lá, recebe a bola e consegue fazer um handoff, aquele passe por trás da defesa, explorando um cut, algo semelhante. Então ele pode dividir o peso do playmaking ofensivo com outro cara não tão experiente na parte de armação, sabe? Divide um pouco o fardo de ser um playmaker desse time, já que o Baby Jokic não tá no nível do Jokic. Tipo, o Jokic consegue jogar num time sem
ser armador. O Sengun ainda não, mas ele está se encaminhando pra isso. Ele fez um excelente Eurobasket e agora mostrou que ele tá com capacidade de orquestrar um ataque bem decente. Então, enquanto tiver o Sengun em quadra, você pode utilizar de um Amen Thompson que tá se desenvolvendo para ser um armador, naquela escalação de vários jogadores altos, como por exemplo o Amen Thompson na 1, Dorian Finney-Smith na 2, Kevin Durant na 3 e Double Bigs de lineup como o Sengun e também o Steven Adams. Só qual que é o problema? Desses 3 jogadores que a gente citou que vão jogar mais abertos, só 2 arremessam. Então, ou o Houston Rockets vai estar bem ciente de que vai precisar que o Amen Thompson dê um salto muito grande da temporada passada para essa com questão a tomada de decisão e arremesso para 3 pontos. Ele vai precisar disso se ele quiser substituir o Fred VanVleet como a primeira opção de armador, ou então eles vão ter que utilizar mais o Reed Sheppard. E o problema é que o Reed Sheppard não tem a experiência necessária para confiar nele para pós-temporada. Nem para ele ser tipo o armador vindo do banco, nem para ele ser o armador titular. Infelizmente, por mais que ele seja um garoto muito talentoso. Então tem ainda algumas decisões que o Houston pode fazer, ou ir tentando adaptar esse duo de armadores, Amen Thompson e Reed Sheppard, com outros jogadores que já estão ali no elenco que conseguem ser bons passadores, bons playmakers também. Aqui o Sengun pode ser um bom playmaker. O Dorian Finney-Smith é um cara que espaça a quadra legal, então vai cobrir um pouco na parte de 3 pontos. O Kevin Durant consegue ser um bom playmaker, então vai dividir o fardo da armação do time. O Ime Udoka pode esquematizar isso muito bem. Ou então eles podem, né, tentar fazer uma troca, né? É o que tá todo mundo especulando, que eles possam assinar com alguém, tentar trocar alguém, tentar trazer algum nome. Porque a janela de conquista de título dessa franquia, do jeito que ela tá agora, com o Kevin Durant, é curta. É papo de 2 a 3 temporadas. Então já na primeira temporada de estreia, se eles forem mal, vai ser algo bem semelhante com o que aconteceu no Phoenix Suns. Vai ser aquele balde de água fria, vai começar a perder expectativa, vai ter jogador que não vai conseguir assinar, a grande off-season de 2027 vai estar por chegar, tá todo mundo esperando e na verdade não vai acontecer nada demais, pra ser sincero pra vocês. E cada vez vai diminuindo mais, né, as possibilidades de ganhar com o Kevin Durant no time. Então, efetuar uma troca agora, utilizando o contrato do Fred VanVleet pra alguma equipe que já não tem aspiração pra ser algo muito grande nessa temporada, é uma saída, é uma forma da gente enxergar uma solução pra esse time. Ou então, assinar jogadores que ainda estão sem time. E é por isso que eu sou muito a favor da reunião de Kevin Durant e Russell Westbrook novamente, porque seria o prime, seria o absolute cinema, mas isso não pode acontecer também sem assinar com mais alguém. Eu já vou explicar pra vocês, porque é o seguinte, colocando o Russell Westbrook nessa franquia, teve até algumas pessoas falando sobre Ben Simmons, não, pera aí, colocando o Westbrook nessa franquia, colocando ele como armador titular, ele, KD, Dorian Finney-Smith, dê adeus a Double Bigs, porque não dá pra gente usar 2 Bigs junto com o Russell Westbrook ocupando aquele espaço no garrafão. Seria algo muito semelhante com o que a gente viu de LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook dividindo uma quadra onde muita gente ocupava o garrafão e o Westbrook era forçado a arremessar, que é algo que ele não gosta. Ele não espaça a quadra bem. Ele pode ter melhores aproveitamentos de algumas funções, principalmente quando ele estava dividindo o quadro com o Jokic, ele arremessou bem melhor do que ele costumava arremessar de média, só que isso não é a função principal dele. Então, eu ainda acho que ter um Russell Westbrook seria interessante para ele vir do banco de reservas como segundo armador. Seria o script perfeito pra NBA, mano. Todo mundo gosta de uma história de, poder da amizade, os amigos de volta, eles já se conhecem desde o OKC, não conseguiram chegar num título, eles vão ver o OKC receber o banner de campeão já na abertura, os dois vão ficar muito vão se organizar pra dar certo nesse Houston Rockets e trazer um título pra franquia do Texas, seria massa pra caramba. E a outra saída que eu fui ver é uma troca com o Boston Celtics, porque, né, Jason Tatum vai estar se recuperando, coloca o Fred VanVleet pra se recuperar junto com ele, já que não conseguiram trazer o Damian Lillard pra fazer uma recuperação junto, então por que não tentar trazer um nome que está no Boston Celtics? E aí temos as duas opções, né, ou o Anthony Simons, que chegou por lá agora, mas daria pra efetuar uma troca e trazer ele pra ser o playmaker dessa lineup titular do time do Houston. Eu gosto do nome do Anthony Simons pra parear com esse time, não é o ideal, mas dá pra fazer acontecer. E pra mim, o que seria a troca perfeita para o Houston, que tornaria eles ainda mais perigosos, tanto defensivamente quanto ofensivamente, tornando o time mais forte do que até mesmo com o Fred VanVleet saudável, que seria ir atrás do Derrick White. Eu acho que o Boston Celtics não está disposto a abrir mão do Derrick White, tá ligado? Eu acho que é uma situação bem difícil deles concordarem numa troca, mas Fred VanVleet, 2 escolhas de primeira rodada, não é algo que eu acho que o Boston Celtics tiraria completamente da frente, assim, tipo, vamos negar 100%. Dá pra pensar, dá pra tentar conversar bonitinho no pé do ouvido. E aí sim eles conseguiriam também, né, tirando o contrato do Fred VanVleet, que se eu não me engano é um pouco maior do que o do Derrick White, trazendo o Derrick White daria pra assinar com o Russell Westbrook pra essa franquia e ter mais um backup ali de armador. Mas é isso, rapaziada. Eu acho que não é momento pra se desesperar. O Houston tem muito talento ali dentro ainda, tem muito jogador competente, e Ime Udoka é um excelente técnico, ele vai conseguir fazer os ajustes necessários. Só que uma coisa é certa, diminuiu um pouquinho, sabe,
a expectativa realmente de uma excelente temporada, porque o melhor jogador que eles poderiam ter em quadra, na posição de armador, que toma as melhores decisões, que espaça a quadra, que encaixa legal com o time, que já tava com salário garantido, tudo bonitinho, tudo redondo, agora vai ficar de fora de toda a temporada 25-26. E eu quero saber agora aqui a sua opinião, o que você acha que o Houston Rockets deveria fazer, já que para poder assinar com alguém, seja o Russell Westbrook, seja Ben Simmons, seja qualquer um dos outros armadores que ainda estão de agente livre, e eu dei uma olhada na lista aqui, não é tão interessante quanto você imagina. Aqui ó, segundo o site da NBA são esses caras, inclusive eu decidi trazer pra gente poder trocar uma ideia. Temos Seth Curry, de 35 anos. Temos Malik Beasley, que ele é mais shooting guard, só que seria o Malik Beasley, mano. God damn! Um cara que arremessa mais de 40%, converteu mais de 300 bolas de 3 na outra temporada, ainda tá como unrestricted free agent depois daquelas alegações com Detroit Pistons, com esquema de aposta e tudo mais. Que isso, faz 16 pontos por partida, esse cara seria perfeito pra substituir o Fred VanVleet, mano. Dá poucas assistências, mas só que pelo menos passaria a quadra. Tá, mais alguns nomes aqui. Markelle Fultz, teoricamente já tá lá no Sacramento Kings, mas não é 100%, né? Corey Joseph, 34 anos, do Orlando Magic. O Orlando Magic, inclusive, rejeitou a sua opção de player, né? Tem o Vasilij Micic, 31 anos. Pô, o Bucks dispensou ele. Eu acho que eu iria atrás desse nome aqui. É um excelente passador gringo. Não é muito bom arremessador, só que na hora de achar os companheiros, ele é um dos melhores disponíveis aí no mercado, tá? Excelente tomada de decisão, muito inteligente em quadra. Perry Mills, 37 anos. De que jeito, meu padrinho. Cameron Payne, tá de agente livre aí desde que ele saiu do Knicks, né? Desde que ele não teve mais espaço depois que o Knicks fez aquelas modificações. Alfred Payton, 31 anos também. Gary Payton II, você que acha que vai voltar pro Golden State Warriors. Landry Shamet vai voltar com o Knicks. Ben Simmons, god damn, não. Pat Spencer, tá sem oferta do Golden State. Looney Walker, é um nome interessante. Philadelphia rejeitou sua opção de jogador. Daria pra imaginar, ó, 12,4 pontos com 2,5 assistências. Ty Washington, Russell Westbrook que a gente já citou. E o Delon Wright, que também foi dispensado do Knicks com 33 anos de idade, né? 11 anos de profissional. Mas essas são as opções, rapaziada. Dá pra ver que ficou um pouco restrito mesmo pra conseguir algo que possa impactar diretamente na franquia do Houston Rockets. Teve 2 ou 3 nomes ali de agentes livres que eu pensaria em assinar, só que aí precisaria daquela manobra que eu falei pra vocês de liberar espaço na folha salarial, porque o Houston Rockets só tem 1,7 milhões disponíveis até passar do First April, e a equipe tá tentando evitar, né, passar desses avals de impostos pra poder também não complicar para as próximas temporadas, mas dá pra fazer alguma coisa. Eu quero saber a sua opinião aqui, o que você acha que o Houston Rockets deveria fazer? Assinar com Russell Westbrook, com Ben Simmons, ou tentar uma troca usando o contrato do Fred VanVleet mais algumas escolhas de draft, já puxando o gatilho pra essa temporada render algo maneiro, ou tentar ir pra 2025-26 com o time que já tem, tentar pulverizar um pouco mais a parte de playmaking, utilizar o Amen Thompson, utilizar mais, dar mais espaço pro Reed Sheppard e fazer com que eles desenvolvam bem nessa temporada. Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante pra esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. E se você quiser ajudar mais diretamente, use o cupom TALK15, 15% de desconto para os verdadeiros que ficam até o final do vídeo na loja Trash Talk. Primeiro link na descrição, antidripado estiloso, com camisetas exclusivas oversized da NBA. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até a próxima e falou!